Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em nome de Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema a igreja galanteada pela classe política corrupta. Miqueias 2,6 diz a Bíblia: não profetizeis, dizem eles, não profetizeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Meus irmãos, Miqueias se depara com uma classe religiosa e uma classe política cínicas e corruptas. A classe religiosa e a classe política na época de Miqueias legitimaram a injustiça social em Israel. E o pior é que se escudavam em conceitos sobre Deus para justificarem suas práticas pecaminosas. Os religiosos e os políticos da época de Miqueias diziam crer em Deus, falavam sobre Deus e usavam o nome de Deus para legitimar seus pecados. Meus irmãos, o comportamento cínico e corrupto dessa classe política e dessa classe religiosa na época de Miqueias continua muito vivo hoje. Hoje vê-se muita gente usando Deus e a Bíblia para perpetuar sua prática pecaminosa, para justificar suas posições pecaminosas, tais como a prática do aborto, da pedofilia, do homossexualismo, da fornicação, a prática de vestimentas indecorosas, a prática de sexo antes do casamento. Usam Deus, usam a Bíblia para justificarem o comunismo, para justificarem a invasão da propriedade privada. Usam Deus, usam a Bíblia para justificar coreografias e teatralização no momento do culto. Usam Deus, usam a Bíblia para justificar balada gospel, forró gospel, carnaval gospel. Meus amados irmãos, Miqueias, ele vendo o comportamento cínico e corrupto dos religiosos e dos políticos, ele anuncia juízo sobre eles. E eles protestaram contra as ameaças de juízos dadas por Deus através de Miqueias, utilizando o argumento de que Deus tinha feito aliança com Israel. Eles disseram, o versículo que eu li, eles disseram: não profetize sobre nós isso. E alegando, eles disseram: existe, ó Miqueias, uma aliança entre Israel e Deus. Miqueias então diz para eles que a aliança foi rompida, foi quebrada pelos pecados deles e também pelos pecados do povo. Então, meus irmãos, a nação de Israel estava espiritualmente afundada, porque o pecado havia atingido a classe religiosa, a classe política e também o povo. A classe política na época de Miqueias conseguiu atrair, conseguiu galantear a liderança religiosa, a fim de se sentir à vontade para a prática de seus pecados, dentre eles o de construir riquezas à custa da miséria do povo. No capítulo 2, no versos 8 e 9 do livro de Miqueias, registra essa verdade. Escutem: além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, lançastes fora as mulheres do meu povo dos seus lares queridos. Então a classe política na época de Miqueias não dava direito à classe média de Israel
às necessidades básicas, como diz o texto, de roupa e de moradia. Os oprimidos, na época de Miqueias, pertenciam à classe média de Israel. Então a elite dirigente de Israel, os políticos, saqueavam a classe média de Israel. Meus amados irmãos, e isto acontecia com muita facilidade, porque a classe política conseguiu atrair, conseguiu galantear a liderança religiosa. E a liderança religiosa, sendo galanteada, corrompeu-se, ficou calada diante da exploração, da injustiça, da opressão que a classe política fazia sobre a classe média de Israel. Meu amado irmão, minha irmã, como isto é atual, como isto vale para os dias de hoje. Nós estamos vendo isto hoje. Como os evangélicos brasileiros hoje são um contingente significativo, nós vemos que políticos corruptos estão galanteando esse contingente para suporte de suas maquinações malignas, corruptas. O pior é que muitos pastores, igrejas também, são bajuladores desses políticos corruptos e claramente se pronunciam nas redes sociais a favor dessa gente. Portanto, assim como a liderança religiosa na época de Miqueias aceitou o abraço cínico e corrupto da classe política, assim nós estamos vendo hoje a igreja brasileira e alguns pastores fazerem a mesma coisa. Pastores hoje que se sentem honrados quando recebem ovações, aplausos, abraços de líderes políticos corruptos, sem nenhuma qualificação moral, espiritual e ética. Meus amados irmãos, Miqueias é um exemplo para nós que formamos a igreja do Senhor Jesus. Miqueias, na época, não tinha como preocupação ganhar um concurso de popularidade junto à classe política de Israel. Não, ele não tinha essa preocupação. Miqueias não buscava aplausos, não buscava aceitação. Ele não tinha como preocupação projetar o seu nome como o grande servo de Deus. Ele queria, Miqueias, tão somente ser fiel aos padrões do seu Deus. Miqueias, ele se recusou a falar aquilo que a classe política e religiosa queriam. Meus amados irmãos, a missão da igreja é denunciar o pecado, é ser uma apologeta da verdade de Deus. Nós, igreja, não estamos aqui na terra para buscarmos sorrisos, nem popularidade deste mundo, desta sociedade, da classe política. Não, não estamos aqui na terra como igreja para nos promover usando o nome de Deus, e nem tampouco para aumentar os pecados dos nossos ouvintes. É o que fazia os religiosos da época de Miqueias. Eles tentavam alimentar os pecados do povo. E o povo até que gostava. Meus amados irmãos, a pregação da igreja, a mensagem da igreja, não pode ser por interesse nem para agradar. A pregação da igreja não é um convite às pessoas à boa vida, mas é um convite para que as pessoas, homens e mulheres, se arrependam dos seus pecados e se adentrem pela porta estreita. A igreja não está aqui na terra para compactuar com o pecado. A igreja deve sim proclamar o juízo de Deus sobre o pecado e ao mesmo tempo
declarar que a graça e a misericórdia de Deus, a graça e a misericórdia de Deus está sempre disponível ao homem para que ele se arrependa. A igreja, ela deve anunciar ao mundo que o juízo vem e que a hora de arrependimento é chegada. No versículo 11 do capítulo 2 de Miqueias, diz que o povo gostava das mensagens, das profecias da classe religiosa, dos religiosos da época. Por quê? Porque eles anunciavam uma mensagem, uma profecia festiva. Nada difere do que estamos vendo hoje. As pessoas hoje, o mundo hoje, quer ouvir uma mensagem festiva, uma mensagem promissora, que oferece bênçãos e não chama ao arrependimento. Meus amados irmãos, precisamos entender que a nossa mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho não pode ser festiva nem promissora. Interessante que a gente vê a igreja desses pregoeiros, dessas mensagens festeiras, festivas e promissoras, lotadas de pessoas, mas sem nenhum discípulo de Jesus. Meus amados irmãos, oremos pela igreja evangélica brasileira, para que Deus dê discernimento e ela não caia no laço maligno da classe política cínica e corrupta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor te abençoe ricamente. É o meu desejo para você e também para a sua família. Amém e amém.